Assim como a SOP, a tireoidite de Hashimoto virou um nicho de mercado. Tem gente vendendo suplemento, chá, dieta anti-inflamatória e protocolos específicos com a promessa de reverter a doença. E para você não cair nesse golpe, vou explicar direitinho o que é essa tal da tireoidite de Hashimoto, como que é o seu diagnóstico e o tratamento. Hashimoto é uma doença autoimune, e isso significa que o próprio sistema imunológico, por causa de um erro, começa a atacar a tireoide, que é uma glândula pequena que fica aqui ó, no pescoço e é uma das responsáveis por regular o nosso metabolismo. E conforme passa o tempo e esse ataque do sistema imune ao tecido da tireoide vai aumentando, chega um momento em que ela não consegue mais produzir a quantidade de hormônios necessários que o nosso corpo precisa. E a partir daí, as pessoas começam a sentir os efeitos de não ter uma quantidade suficiente dos hormônios tiroidianos. E a maioria das pessoas tem um quadro leve da doença e muitas vezes tem sintomas vagos que ela nem se dá conta. Algumas pessoas podem ficar um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais cansada, às vezes o intestino preso, uma pele mais seca. E às vezes o cabelo pode até começar a cair e o humor fica um pouco estranho. E quem muitas vezes não costuma ir ao médico e não costuma fazer uns exames de rotina pelo menos uma vez no ano, acaba não ligando os pontos e demora anos para chegar nesse diagnóstico. Porque na maioria das vezes são sintomas inespecíficos e muitas vezes tratado como frescura. E você deve estar se perguntando: você não vai falar da obesidade, da dificuldade de perder peso por causa do hipotireoidismo? Nos casos mais graves e raros, o hipotireoidismo pode fazer você engordar ali uns 3, 5 quilos no máximo. E também aumenta um pouco de retenção por causa do acúmulo de gordura. E essas alterações, como eu falei, são discretas e não são a principal causa de você ter dificuldade para emagrecer ou de estar engordando. E o diagnóstico da tireoidite de Hashimoto vem com o exame de sangue. A gente analisa o TSH, o T4 livre e anticorpos antitireoidianos, e o principal deles é o anti-TPO. Em alguns casos, principalmente quando a gente tem dúvida diagnóstica, um ultrassom da tireoide pode nos ajudar, principalmente confirmando se a glândula já está se atrofiando, ou se tem algum nódulo com suspeita de malignidade, ou ainda se o padrão das alterações do tecido da tireoide é compatível com alguma outra doença. E aqui entra um ponto extremamente importante, porque nem todas as alterações nesses exames são por causa da tireoidite de Hashimoto. Por exemplo, tem gente que tem o TSH alterado por causa de gestação, de dieta restritiva, por causa de remédio, de infecção, por causa de causas centrais, como algum problema no cérebro que não está mandando estímulo para a tireoide. E também tem outras causas de tireoidite, como a tireoidite subaguda, que é a pós-viral e pode dar um pouquinho de dor aqui na região do pescoço. E tireoidite pós-parto, por exemplo. Por isso que não dá para a gente sair prescrevendo o T4, que é a levotiroxina, para qualquer alteração no TSH ou algum anti-TPO positivo, até porque esse anticorpo positivo está presente em 15% da população sem que ela tenha algum problema na tireoide. E é por isso que o diagnóstico de hipotireoidismo não é tão simples quanto a gente vê aqui